Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação, muito mais debate para você, né? De segunda a sexta-feira, sempre aqui às 1h30 da tarde, horário tradicional do debate político e, claro, a discussão dos temas importantes, né, que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e os temas de interesse nacional também, né? Hoje, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, mês da mulher, né? E, infelizmente, não é um dia que a gente pode comemorar assim com tanta alegria, né? Tem sempre que dar o destaque ao crescimento da mulher dentro da sociedade, no mercado de trabalho, não é a ascensão que a mulher vem tendo, nem tanto na política, né? A mulher parece que não tem assim tanto interesse, as mulheres brasileiras, tanto interesse assim na vida partidária, na política propriamente dita, né? Mas atuam aí fortemente em uma série de situações voltadas aí às áreas sociais, enfim, né? E, infelizmente, não é o 8 de março que a gente gostaria, né? Estamos aí vivendo um período talvez mais complicado da pandemia no Brasil, diferentemente do resto do planeta, cansamos de dizer aqui, né? O mundo inteiro apresenta aí um outro quadro, né? A pandemia também preocupando o planeta inteiro, mas o restante dos países, a curva parece já, né, dar um sinal de descendente, enfim, né? As vacinas vão crescendo aí pelo mundo afora e o Brasil neste drama interminável, outra cepa, pode vir que venha outra cepa e mais uma cepa, enfim, a gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer, né? Aí vai uma comitiva brasileira para Israel fazer absolutamente nada, a não ser envergonhar o país mais uma vez, né? Os membros da comitiva enviada pelo presidente da República foram impedidos de visitar o hospital que eles tinham o objetivo de conhecer, né, o tratamento que vem sendo feito lá. E a tal história do vídeo que gravou o presidente da República com um dos membros da comitiva falando da vacina brasileira, a vacina que está sendo produzida no Brasil, né, a troca de informações da área da ciência entre Brasil e Israel. Israel não quer saber de vacina brasileira. Israel tem 60% da sua população vacinada com a Pfizer. Compraram a vacina da Pfizer lá atrás, né? E um presidente de direita, né? Considerado quase que de extrema direita, mas de direita, não é homem de direita. Na mesma linha, claro que não é a mesma linha, né? O Netanyahu é um homem inteligente, né? Sensível, ouviu a ciência do seu país, né? Os principais infectologistas, epidemiologistas de Israel, e concluiu que a única saída era vacinar o povo, né? Coisa que o nosso, infelizmente, achou que não, né? E continua batendo, dizendo que não, enfim, não é que o caminho não é por aí. E estamos nós aí nessa situação, né? E o governador do estado nos coloca na fase vermelha, a Baixada Santista tinha números ou percentuais ou indicativos para ou ficar na amarela ou até, de repente, pleitear a fase verde. E, infelizmente, isso não foi possível, viramos todos fase vermelha. Há uma revolta generalizada no comércio, né? E, para variar, foram lá os malucos, né, os debilóides, para a porta do prédio onde mora o prefeito de Santos, Rogério Santos. Aliás, fizeram isso ano passado também várias vezes, né, com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Foram lá com carro, com buzinaço, com megafone, não sei o quê, gritar para não sei o quê, pedir para não sei o que lá, como se o prefeito fosse responsável por essa situação que está acontecendo por aqui. Tanto o atual prefeito Rogério quanto o prefeito Paulo Alexandre, junto com os outros companheiros do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, o CONDESE, na verdade fizeram tudo o que era possível e a Baixada Santista acabou se saindo muito bem, né, e melhor que todas as outras regiões do estado, né? Agora, por que não vão para as ruas da cidade de Santos cobrar e exigir que as pessoas que andam sem máscara coloquem as máscaras? Não é? Por que não formam uma força-tarefa? Essa gente que perde tempo se reúne, não é? Para ir para a porta do prédio do prefeito, falar um monte de bobagem, dizer um monte de besteira, não é? Em pé em cabeça. Por que não vão para as ruas, ajudar a prefeitura, ajudar os fiscais sanitários, né? A exigir que as pessoas coloquem máscaras e que não se aglomerem aí pela cidade, né? É uma situação interessante para ser repensada, né? Parabéns às mulheres, né? As mulheres daqui da cidade, as mulheres do Brasil. Temos duas hoje aqui na bancada vão participar conosco, né? São temas importantes do nosso dia a dia. Parabéns para a minha mulher, né, Dona Glaucia, completando aí mais um aninho de vida, hoje, exatamente no Dia Internacional da Mulher, né?
Gozado que esse fato se repete todo ano, viu? Todo ano ela completa, faz aniversário no Dia Internacional da Mulher. Não tem jeito, não vai mudar nunca, né? Muito bem. Reprise do Ponto de Vista, sempre de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, aqui pela Santa Cecília TV. Hoje, com prazer, recebendo a Cristiane Desconce, cientista política, que vai colaborar com a gente aqui exatamente no Dia Internacional da Mulher. Parabéns a você também. Obrigado por estar conosco, viu, Cristiane? Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite para o Turão. Mais uma vez, Santana, também muito obrigada. Saudar também minha colega mulher aqui presente, né, hoje. E começar com essa reflexão mesmo da ausência da mulher na política, né? Aqui na Baixada, só para a gente ter uma ideia de números de vereadoras, são 12 vereadoras mulheres no universo de 136 vereadores, menos de 9%. Né? Nem a nova lei eleitoral ajudou a impulsionar esses números, mesmo porque muitas mulheres foram usadas simplesmente para cumprir a cota, fizeram alguns acordos. Isso não pode mais acontecer, né? Está na hora da mulher se unir, mostrar a força e entrar realmente na política por interesse de estar na política, não para fechar cota, fechar número, que aí não vai ter mesmo a representatividade como deveria ser, né, do Boturão. É verdade, muito bem lembrado, né? Só para cumprir cota, então, acho que não devia nem participar dessa situação toda que a gente acompanha aí já há muito tempo no país. Ana Paula Valeiras está conosco também, ela que é a chefe da Vigilância em Saúde, aqui da Secretaria de Saúde de Santos, acompanha de perto a questão da vacinação, o combate ao coronavírus aqui nas cidades. Também parabéns pelo dia e obrigado por estar conosco, viu, Ana Paula? Olha, eu agradeço muito de estar aqui mais uma vez, é um prazer sempre estar com vocês. E hoje, né, no Dia da Mulher, um dia em que a gente, como diria Simone de Beauvoir, nós não nascemos mulheres, nós nos tornamos mulheres. A cada dia, num desafio, no enfrentamento, sempre a proposta de querer a transformação dos nossos relacionamentos, da nossa vida, num momento tão difícil que nós estamos passando mundialmente e, infelizmente, não diferente aqui no Brasil em relação à Covid, em relação a essa doença, que a hora que a gente pensa que ela vai dar uma diminuída, ela começa a ter pico elevado novamente, e a vacinação, que nós temos sofrido bastante para vacinar a nossa população, porque as doses de vacina são muito poucas, muito escassas e totalmente fracionadas e vêm por grupos específicos. Então, também esse é um sofrimento que nós, mulheres, que gostamos de cuidar do outro, também sofremos muito na nossa vida profissional e pessoal. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em receber as duas, né? Aliás, isso é raro no ponto de vista, né? Ter duas mulheres na bancada. A gente sempre tenta fazer com que isso se repita mais vezes, nem sempre é possível, né? Mas hoje é um dia especial, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E a gente conseguiu aí com prazer trazer duas mulheres que têm muito para falar, né? Muito conteúdo para passar ao telespectador, a telespectadora do Ponto de Vista. E lá na ponta está o Marcos Santana, atento aí às informações que vão surgindo e a sua participação, que é sempre também importante com a gente aqui. Tudo bem, Santana? Boa tarde a todos e a todas. Tudo bem na medida do possível. Edgar Boturão e o retorno da Baixada Santista Fase Vermelha foi também o tema da manchete do Jornal da Hora. Aqui, vou mostrar aqui. Isso. Pode baixar um pouquinho. Tá bom. De novo no vermelho. De novo no vermelho. Entre vários outros Lojas fatores, fechadas, né? 3 razões principais que motivaram o endurecimento dessas restrições. Primeiro, faltam vacinas no Brasil. Menos de 6% da população brasileira foi imunizada contra a Covid-19. As aglomerações de pessoas no Ano Novo, no Carnaval e assim por diante, as pessoas perderam a noção do perigo, se é que um dia tiveram noção do perigo, e também a ausência do uso de máscara. Se a gente for daqui até a Praia Livre, a gente vai perceber, andando pelas ruas, que metade das pessoas seguramente estão usando ou a máscara ou no queixo, ou na testa, ou pendurado na orelha, usando inadequadamente. Então, isso daí são as 3 principais razões que fizeram a região voltar à fase vermelha. E, Edgar Boturão, nós estamos no Dia Internacional da Mulher. Na verdade, todo dia é o Dia da Mulher, é o dia para a gente debater com profundidade as questões de igualdade de gênero, defesa de direitos. E eu queria chamar a atenção para um aspecto que eu acho muito importante, que é a violência contra a mulher.
um estudo feito no ano passado, os primeiros 5 meses do ano passado, a pandemia trouxe uma série de efeitos colaterais. E um deles foi o aumento da violência doméstica, a violência contra as mulheres. Então, a rede de observatório de segurança analisou os 5 estados brasileiros nos primeiros 5 meses do ano passado e verificou que houve quase 1.900 casos de violência contra a mulher, sendo que 58% deles foram de feminicídio. Feminicídio, quando a razão do assassinato é a condição da mulher da pessoa ser mulher. E 58% desses casos, os autores eram maridos, namorados ou ex-companheiros. 41% desses casos, a morte foi provocada por uma briga por motivo fútil ou porque o homem não aceitava o fim do relacionamento. Então, mais do que nunca, nós precisamos debater a condição da violência contra a mulher, porque além de outras violências cotidianas praticadas contra ela, a violência que está dentro de casa é muito grave. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Sempre boa noite para você que confere o Ponto de Vista na reprise a partir das 20 horas. Né? O programa é ao vivo, acaba às 14h30. Nesse espaço de tempo, a gente não consegue imaginar o que é que pode acontecer na conturbada República Brasileira. Os números do Covid: 36.837 casos em Santos, 1.115 óbitos, 105.276 confirmações na Baixada Santista, 3.325 pessoas perderam a vida, todos familiares, amigos, sempre os sentimentos de todos nós aqui do Ponto de Vista. No estado de São Paulo, os números são gigantescos, né? 2.113.738 casos, 61.463 paulistas perderam a vida. 11.018.557 casos oficiais no Brasil, né? 265.500 óbitos, tudo isso até às 6h30, 7 horas da noite de ontem. Né? Hoje, claro, evidentemente, neste momento estamos ao vivo, os números já se modificaram, obviamente, para pior. Não é? 63.560 santistas vacinados até o momento, 15% da população. Na Baixada Santista, 130.084 pessoas tomaram a vacina, os números também são de ontem, né? 7%, por exemplo, das pessoas vacinadas. Agora, Ana Paula, uma coisa curiosa, hein, que inclusive eu ouvi novamente hoje pela manhã, né? Essa coisa que o Instituto Butantan ele pode vir a exportar vacinas caso o Ministério, isso foi no final do mês passado, né? Outra semana ainda. Eu não sei se você tem informação, se isso já está resolvido ou não, porque é uma coisa que choca um pouco as pessoas, né? Se o Ministério não comprar as vacinas que forem efetivadas aí, colocadas no mercado pelo Butantan, não é? O Instituto Butantan vai se sentir no direito de exportar, vender essas vacinas para outros países. É assim mesmo que funciona? Olha, funcionaria caso nós tivéssemos uma quantidade de vacinas para a nossa população. É inadmissível que seja exportado vacinas para outros países, enquanto nós aqui no Brasil estamos com essa deficiência de vacina. Então, eu acredito que isso não vai ocorrer, porque seria uma coisa totalmente fora do contexto. Enquanto nós temos brasileiros indo a óbito, morrendo, nós não estamos conseguindo vacinar conforme nós queremos vacinar. Nós temos toda uma estrutura para fazer essa vacinação, porém nós não temos as vacinas suficientes. Então, eu acredito que isso não ocorra, eu espero que não ocorra, porque realmente é inadmissível. É inacreditável, né, Cristiane? É bem difícil, na verdade, né? A gente tenta acreditar que as coisas estão caminhando e a cada momento um fato novo deixa a gente alarmado, né? Acho que isso tem a ver também muito, condiz, né, com o que a gente está vendo todos os dias, a questão da comitiva, né, que foi a Israel com o propósito de entrar num hospital e não conseguiu entrar, quer dizer, o dinheiro público dessa comitiva
nós pagamos uma viagem, nós, população, né, digo, nós todos, né, pagamos uma viagem para o presidente da República e sua comitiva irem a Israel conhecer um spray de combate. O presidente não foi, né? Não foi. Para conhecerem, né, a comitiva, conhecer esse spray de combate à Covid, conhecer os procedimentos, e a comitiva foi vetada de entrar no hospital. E agora essa história de que o Butantan vai exportar a vacina e não tem vacina aqui no Brasil ainda para imunizar a nossa população primeiro. E agora? Ô, Cristiane, a coisa que mais me chamou a atenção nessa comitiva, de todo o absurdo que é, né, o ministro das Relações Exteriores tomando pito aí por não estar utilizando a máscara, né, a efetividade da vacina em si, mas o que mais me chamou a atenção é qual que é o motivo, a presença do deputado que se chamava Hélio Negão e agora é Hélio Bolsonaro nessa comitiva, que ele não é cientista, ele não é parlamentar de nenhuma comissão especial de saúde na Câmara Federal, ele é apenas chegada do presidente da República. Então, quer dizer, além desse vexame todo aí, como você bem observou, o contribuinte brasileiro tem que pagar as despesas de um cidadão ali que está parlamentar no momento, mas efetivamente não traz nenhuma contribuição para resolver o problema. Absurdo é a viagem dessa comitiva, absurdo é formar essa comitiva, absurdo é falar em vacina brasileira, absurdo é falar em troca de experiências científicas, de que vai lá oferecer vacina em troca de experiências científicas entre os dois países. Israel vacinou 60% da população, claro que são 10 milhões de habitantes, né? 9 milhões e meio, pouca gente, claro. Mas eles compraram a vacina da Pfizer lá atrás, em julho, agosto do ano passado. Assinaram o contrato e em janeiro começaram a vacinar a população. O primeiro a se vacinar foi o presidente, Benjamin Netanyahu. Foi nas redes de televisão lá e botou o braço, falou, pode vacinar aqui, tirou, arregaçou a manga, tomou a picada, a vacina, essa imagem correu o mundo. Né? E tantos outros líderes se vacinaram aí pelo mundo afora, né? O presidente da Argentina, o Biden, enfim, o Macron, o próprio primeiro-ministro da Inglaterra, que me fala o nome agora, mas que era negacionista, depois quase morreu. Boris Johnson. Boris Johnson, e aí sentiu na pele que era uma coisa que poderia ser grave. Para muita gente, passa batido, né? Mas você sabe que isso interfere muito, não só a gente fala do dinheiro que foi gasto, mas isso interfere no nosso psique. Nós, profissionais da saúde, quando a gente vê uma situação dessa acontecendo, para nós é como se fosse uma afronta, né? Uma afronta para nós. Porque muitos profissionais estão aí trabalhando, dando a vida para trabalhar nessas questões em relação à Covid e, de repente, a gente vê essa comitiva com essa troca, que a gente não sabe qual troca é, isso também vai refletindo na nossa saúde mental. Tanto é que a gente tem vários profissionais da saúde adoecendo, porque não estão aguentando mais essa pressão, né, que está acontecendo em relação à vacina da Covid. Então, isso é muito preocupante. Não é só financeiramente, isso está dando um estrago na nossa sociedade. Isso é realmente uma coisa que a gente vem discutindo aqui há muito tempo, né? Porque é um estresse profundo para toda a sociedade, essa coisa que não vai, que não vai, que não vai. Parece que vai e volta a situação. A gente só sabia que, quer dizer, a ciência já havia deixado claro, né, o Ana Paula e Cristiane, que a situação ia ser complicada. Realmente, um país como o nosso, com tantas desigualdades, né, com problemas sociais terríveis, não ia ser fácil você controlar esse vírus. Mas com a falta de colaboração do Palácio do Planalto, né, a coisa realmente ficou muito mais difícil. Né? E os desdobramentos, né, que a gente vê a questão econômica também, agora mais um lockdown aí no estado, como você bem mencionou no começo do programa, na abertura, os números da Baixada aí, podendo pleitear até uma fase verde, né, e a gente foi rebaixado em geral, generalizado, né, para a fase vermelha, o que está causando aí uma série de prejuízos para o comércio. E o governo vem anunciando aí uma tentativa de auxílio emergencial, já passou na Câmara, já passou no Senado, deve ir na Câmara dia 10, e o Paulo Guedes anunciou que o auxílio emergencial deve ser entre R$ 175 e R$ 375 por mês. Ou 175 e 375? Nessa faixa? Dentro dessa faixa, o valor. Falava em 200 a 250, né? Está dentro do 200 a 250, acaba entrando nessa faixa, exatamente. Mas realmente hoje, com o que a gente acompanha da realidade, uma pessoa vai num supermercado com um valor desse no mês, vai ser bem difícil. E agora os comerciantes fechando, mais desemprego,
muita gente fechando as portas porque não recuperou ainda do primeiro lockdown, né? Muita gente ficou mais de 100 dias fechados aí na primeira fase, e agora, que começou em março do ano passado, e agora março começamos novamente com mais um lockdown e muita gente não vai conseguir recuperar, vai ter que mandar embora, e mais gente ganhando auxílio, porém menor, e sem condições de sobrevivência com um valor desse, né? Uma vez o jornalista Ney Gonçalves Dias passou pela Globo, pela Bandeirantes, pela Manchete, estava na Jovem Pan na época, né? Havia uma dificuldade enorme de se preencher aqueles requisitos todos para a declaração do imposto de renda no Brasil naquele momento. O presidente da República era João Figueiredo. Era a fase final aí da ditadura dos militares. O Ney Gonçalves Dias desafiou o presidente da República, com toda a educação, enfim, presidente, eu venho lhe desafiar. Tente o senhor preencher, né, essas exigências todas aí. Está todo mundo se perdendo, os contadores estavam confusos, a situação estava muito difícil. Daí para frente gerou uma modificação aí na questão uma facilitação para a declaração do imposto de renda. Eu faço aqui um desafio parecido ao Paulo Guedes. Você não tenta viver um dia na sua vida com R$300 ou R$250, o ministro Paulo Guedes? Vamos para o intervalo, já a gente volta na sequência do Ponto de Vista. Sequência aqui do nosso Ponto de Vista, com prazer recebendo duas mulheres que têm aí muito conteúdo, aqui você está percebendo isso, né? Cristiane Desconce, cientista política, e a nossa Ana Paula Valeiras, que é a chefe da Vigilância em Saúde, aqui da Secretaria de Saúde de Santos. Santana, atento aí às informações importantes que vão surgindo. A gente tem muito tema para falar, muito assunto para falar, a saúde em foco é uma coisa realmente impressionante, né? Nós estamos na fase vermelha, queria que você falasse um pouco sobre isso, Ana Paula, porque a gente estava numa fase amarela, a situação até que bastante equilibrada, enfim, né? Mais um pouco, talvez mais uma melhorazinha aqui e ali, talvez pudesse até pleitear a verde, né? De repente, bumba, foi todo mundo para a fase vermelha. E aí, né, nesta primeira segunda-feira, a gente tem informações pela Grande São Paulo, principalmente, Baixada também, das aglomerações no transporte público. E aí fica a pergunta, né? Afinal, adianta você colocar o estado inteiro na fase vermelha? Você tocou num ponto muito importante, né? Nós estávamos realmente preparados com a fase amarela, caminhando para a fase verde, porque Santos se preparou para que a gente tivesse um número de leitos suficientes para atender a nossa população. E agora, o estado todo em vermelho, a gente está passando mais um enfrentamento difícil em relação aos trabalhadores, aos comerciantes, à população em geral. O que é importante a gente pensar é do ponto de vista sanitário os transportes públicos, né? Então, nós temos dado orientação de coisas muito básicas, mas que interferem na vida das pessoas e também dos empresários do transporte. O que é necessário agora nesse momento é que nós tenhamos nos horários de pico um maior número de ônibus para que possa as pessoas utilizá-los da melhor maneira possível, com mais tranquilidade e mais conforto. Evitar o uso dessas pessoas em pé dentro dos ônibus, né? A gente vê uma aglomeração que não é possível a gente fazer com que essa doença seja controlada se a gente continuar com essa aglomeração dentro do transporte público. A higienização, o álcool gel na entrada desse ônibus, o álcool gel para o condutor, uma barreira plástica que divida o motorista das pessoas que utilizam esse transporte, o assento que seja alternados os assentos, que as pessoas não sentem ao lado, fiquem a mais de 1,5 metros de distância. O uso de máscara, a gente vê as pessoas entrando dentro dos coletivos sem máscara. E muitas vezes os próprios motoristas com a máscara no pescoço, né? Então, são atitudes que isso vai fazendo com que a proliferação, né, da doença, ela vai aumentando a cada dia mais. E desses trabalhadores que vão para os seus pontos de trabalho, mas que voltam para a sua família e acabam levando também a doença para dentro da sua casa. Então, isso tem sido um ponto muito importante. Nós, da Vigilância Sanitária, temos sido questionados, inclusive pelos próprios empresários do transporte, e todas essas orientações nós temos colocado, fizemos vistoria em uma das empresas, e a gente viu também que a higienização dos ônibus
elas até são feitas, mas às vezes não da maneira como deveriam ser feitas. E nós estamos também fazendo a orientação em relação a isso. É um problema que nós estamos encontrando. Os ônibus estão cada vez com o número da frota reduzida, isso faz com que as pessoas entrem dentro desse ônibus aglomerado, né? Os horários também nas filas, nos pontos de ônibus deveriam ser mais espaçados para que não tivéssemos essas pessoas nesses pontos de ônibus aglomerados. Então é uma questão da população também exigir isso, né? E fazer a sua parte. É importante a gente ver que os números estão aí, as mortes estão aí, e às vezes vai caindo muito no descaso. É mais um óbito, é mais uma morte que aconteceu. Então isso a gente tem que ficar indignado e nós não podemos ter esse número de mortes, esse número de pessoas na doença, porque nós temos todas as medidas preventivas, porém não estamos tomando. Cristiane, o governador está apanhando aí politicamente como poucas vezes eu vi na vida, viu? Está apanhando porque está tomando medidas, eu vejo mais para ele ter visibilidade, mais para ele ter um holofote, porém não é uma medida efetiva, né? Vamos falar do ônibus mesmo, né? Que a Ana Paula bem citou aí. Acho que não deveria nem se trafegar em pé no ônibus, independente de Covid ou não, porque não é seguro para o trânsito. Se há uma colisão no ônibus, um acidente, a pessoa que está em pé é a primeira, é fatal. Então, são coisas que não são pensadas, né? E o governador tá apanhando, obviamente, o ônibus, né? Uma responsabilidade direta do governador, não é só isso que eu estou falando, mas digo que ele está apanhando porque está tomando medidas aí arbitrárias, sem efetividade, né? Ele tem um perfil que ele gosta da televisão, você vê que ele dá coletivas semanais, anuncia, né? Ele tem esse perfil, ele vem, né, de televisão, foi apresentador de TV, enfim. Então, ele tem esse traquejo. Mas, como governador, ele não é mais apresentador de TV. Então, acho que falta essa consciência, né? E, voltando a falar também dessa questão dos leitos, né? O Brasil nunca teve plenos leitos SUS, né? Há muito tempo, antes de Covid ou não. Nós estamos há 1 ano vivendo essa crise, né, de saúde, não tendo leitos e nada mudou com relação a isso, né? Tiveram alguns hospitais de campanha que depois fecharam, mas já era hora de ter algo efetivo aí, né? Pois é, a verdade é a seguinte, né? Os bolsominions, né, os fanáticos bolsominions, né, vêm sempre com essa tese. Mas a saúde do Brasil sempre foi uma encrenca, sempre foi um problema, sempre teve gente no leito, enfim, gente que atendida nos corredores, gente morrendo na porta de hospitais, enfim. Bolsonaro disse isso recentemente. E isso é realidade, sempre aconteceu. O problema do Brasil na área de saúde é gravíssimo, há muitos e muitos anos. Por conta disso, né, e aí é que se agrava a culpa do presidente da República. Se já se sabia disso, Ana Paula Valeiros, você que atua diretamente na área, e aí que se tinha que tomar um cuidado ainda maior, 10 vezes maior com a Covid. Ou estou errado? Sim, não, muito maior, porque as outras doenças, as outras comorbidades, elas não pararam. Nós continuamos com fila de espera para outras especialidades. E não é só Covid, como você falou. E assim, parece que o Brasil parou de ter todas as outras doenças, agora a gente só tem a Covid. E o nosso número de leitos, ele sempre foi restrito no Brasil. Então, quando um gestor público começa a falar diferente do que está acontecendo na realidade, gera tudo isso, gera insegurança, gera especulações e gera muita vaidade também, que é o grande problema que a gente está enfrentando na nossa política brasileira. Vamos então aproveitar para dar um gancho aqui para a Ana Paula, né? O doutor Marcos Caseiro esteve conosco, acho que há 15 dias aproximadamente, né? E levantou o problema aí de a dengue, né? Sim. Muitos casos de dengue na cidade e pior, acho que até que pior que a dengue, é a chikungunya, que também está forte, né, Ana Paula? Muito forte. Nós estávamos vivendo um período, vamos dizer assim, de calmaria, né, nos últimos anos, nós não tivemos nenhuma epidemia, mas hoje a gente já pode ver pelo diagrama de controle que nós fazemos da doença dengue e chikungunya, nós estamos sim entrando aí numa epidemia, não só em Santos, como na Baixada Santista. Nós estamos bastante preocupados, temos feito mutirões, vamos começar agora essa semana aquele antigo fumacê em alguns bairros, porque
A população de mosquitas fêmeas do Aedes está altíssima na cidade. As pessoas ficaram dentro de casa, mas não cuidaram da sua casa. Então, nós já fizemos várias varreduras em vários criadouros do mosquito. Temos encontrado situações de materiais inservíveis, de pneus, latas jogadas cheias de água, ainda mais com essas chuvas, né, que nós estamos tendo. Então, vocês imaginam, além da dengue, né, a chikungunya e, logo, a leptospirose, né, que é a doença transmitida através da urina do rato, que vem também com essas enchentes. Então, é um grande problema de saúde pública. Nós estamos já alertando toda a parte da Secretaria de Saúde sobre esses problemas. E o que nos deixa muito preocupados, além da dengue, que nós já temos uma expertise em relação a ela durante todos esses anos, desde os anos de 1999, a gente está lutando contra a dengue, e agora a gente apareceu com um inimigo aí, que é a chikungunya, que nós estamos hoje no município com 51 casos de chikungunya. Isso nunca visto antes. Nos anos anteriores, a gente ficou muito preocupado com o Zika, né, que dava microcefalia, né, nas crianças que nasciam e tal, mas a Zika foi muito amena, graças a Deus. Chikungunya estava sempre ali guardadinho, não aparecia. Agora sim, a gente está tendo muito caso, é uma doença que ela faz com que a pessoa sinta muitas dores nas articulações bilaterais. Então, se ela sente dor no joelho esquerdo, vai sentir dor no joelho direito, em todas as articulações, edema, inchaço nessas articulações, a pessoa não consegue levantar da cama. Existem pacientes até que pedem para morrer, tamanha é a dor que esse paciente sofre. E fica de 6 meses até 1 ano, né? Dão sequelas terríveis. E isso é uma doença que a gente não pode deixar alastrar aqui no nosso município. A gente sabe... O transmissor é o Aedes aegypti. É o Aedes aegypti, é o mesmo mosquito que transmite a dengue, e zika e febre amarela. É a mosquita fêmea, apesar da gente estar no Dia Internacional da Mulher, né? Não dá mosquito, né? A gente tem que falar, ela é uma vítima também, porque ela é contaminada por algum humano que está doente, que ela pica e ela vai picando o outro. Não é passado de pessoa para pessoa, apenas através do controle desse vetor. Nós temos aqui em Santos mais de 400 armadilhas para que a gente possa ver aonde está esse mosquito a mais na nossa região. E a gente tem visto que na região do Rádio Clube, inclusive nós vamos fazer essa semana o Fumacê, né, que é uma nebulização pesada junto com a SUSEM do estado, não vai ser aquela intercostal que é o nosso agente que vai naquele local, vão ser máquinas pesadas, elas estão mais de 300 quilos cada máquina, nós vamos passar nesses bairros para fazer o Fumacê e depois também, provavelmente, em outros bairros. Nós estamos tendo uma grande incidência de chikungunya nos bairros do Imbaré e nos bairros da Ponta da Praia. Então, atenção, pessoal, vamos tirar esses focos, esses criadouros, porque isso faz com que a doença se alastre rapidamente. Fora que nós temos municípios que são vizinhos nossos, que estão com um indicador muito mais alto do que de Santos. Santos, nós contamos, graças a Deus, com o RH para fazer a nossa fiscalização, as nossas vistorias. Contamos com o inseticida, contamos com a nebulização, mas a gente precisa que toda a Baixada Santista faça a sua parte, porque senão nós não conseguiremos conter essa doença que é altamente incapacitante. É diferente da dengue. A dengue mata. Dengue mata. Chikungunya não. A chikungunya, ela vai fazer com que essa pessoa sofra durante muito tempo. Essa é a nossa grande preocupação. E já temos casos até de crianças com chikungunya. Por quê? Porque a dengue, até o momento, a maioria da população já teve um dos 4 subtipos da doença. A dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Uns mais, outros não. Chikungunya, nós somos muito suscetíveis, nós somos muito abertos, porque quase ninguém da nossa população teve chikungunya. Então, nós não temos aquela imunidade da doença. Certo. Então, é altamente preocupante. Vamos colaborar aí, a Prefeitura está alertando, o Dr. Marcos Caseiro já esteve aqui há 15 dias falando sobre altos casos de dengue, aumentando muito na cidade, especialmente a chikungunya, como a Ana Paula Valeiras acaba de alertar aqui. Vamos colaborar, né? Porque Covid-19, chikungunya,
A dengue já é a nossa conhecida velha, né? A gente sabe disso. Agora, E a grande a preocupação chikungunya é que nós estamos com os nossos leitos, a maioria voltados Para para o a Covid. Covid, Se nós tivermos a epidemia confirmada de dengue e chikungunya, vai ser um caos. vai Então todo mundo nós se temos trancar que em casa, realmente né? Uma vez nos por preocupar, cada um fazer a sua parte. Bom, e já que notícia ruim é bobagem, tá certo? meu Deus. A querida doutora Thelma Rodrigues, um beijo, Thelma, parabéns também pelo Dia Internacional, pelo Dia da Mulher, né? Já me envia aqui a informação, a Petrobras. Vocês estão sentados aqui, todos sentados, Sim. né? Basta respirar só um pouquinho fundo, né? Sobe pela 6ª vez no ano. 6ª vez, estamos em março, hein? No ano, o diesel e a gasolina. Sim. Litro da gasolina já subiu mais de 50% em 2021 e o diesel fica 41% mais caro em relação ao que estava em dezembro. Alguém aguenta isso ou não? Não. Né? Não. A Petrobras, segundo a informação aqui do G1 Economia vai elevar mais uma vez os preços da gasolina, mas não tivemos nem aumento agora. Agora. Né? Pois Não é. tivemos nem aumento uma semana atrás, 10 dias atrás, né? Amanhã tem mais. Amanhã tem mais É aumento. semanal, virou, parece a É. época do Sarney, é isso ou não? Voltamos aos anos do Hiperinflação. presidente Zé Sarney, é isso ou não? Aquele tempo que tinha fila no posto de gasolina, Sim. né? Para abastecer, porque ia aumentar. Mas a fila, então, o jeito ser é parar eterno. o carro na porta, entendeu? Nem sai mais. Encosta o carro na porta ali, não sai mais. Mas não fica adianta. tranquilo, você vai ter 175 a 250. 250 depende reais, da. né? Tá, Ó, tudo bem. 175 é meio tanque. Tá ótimo. A Petrobras vai elevar mais uma vez os preços da gasolina e do diesel nas refinarias a partir de amanhã, terça-feira, dia 9. Informou a companhia, né, Petrobras, né, no caso, nesta segunda-feira por meio da assessoria de imprensa. Presidente da República, Jair Bolsonaro. E aí? Quem estava certo então, hein? Merval Pereira tinha razão, né, então, quando denunciou que a demissão do Castelo Branco não foi por causa dos aumentos consecutivos dos preços, né? Foi porque o presidente mandou desovar 100 milhões de reais em publicidade para a Bandeirantes, para a TV Record, para a Rede TV, para algumas outras emissoras de rádio, né? E ele se recusou, o presidente da Petrobras se recusou. Então, canetado. Né? A denúncia foi do Merval Pereira, na coluna da semana passada, segunda ou terça-feira passada, no jornal O Globo. Né? Não houve desmentido, houve telefonemas para ele e tal, que o Merval contou no vídeo, já disse aqui, que fez junto com o Marco Antônio Villa, né? Explicando que houve ligações do ministro lá, o genro do Silvio Santos, enfim. Está aí mais um aumento, né? Claro que nós não temos ainda o presidente novo, mas esse já garantiu, né, o general Luna, né? Já garantiu também que não vai mexer nisso, enfim, né? Que o mercado é que vai regular, senão nós estamos completamente perdidos, né? Perdidos. O Brasil está perdido como cachorro em dia de mudança ou cego em tiroteio. Você escolhe aí em casa qual é a melhor opção, né? Porque 6º aumento, pô, não é brincadeira não, nós estamos em março, né? Segunda semana de segunda semana, entramos na segunda semana de março, né? Vai ter a terceira, até o final de março vai bater 10 aumentos, porra, em 2021 dos preços dos combustíveis. Quem aguenta isso, porra? Voltamos já. Muito bem, a gente anunciou aqui, infelizmente, mais um aumento de preços de combustíveis, né? Diesel e gasolina. E como é que um presidente da República se sustenta numa situação dessas, hein, Cristiane? É inacreditável, né? A gente vem aí, então, 50% mais caro esse ano comparado com dezembro, né? Nós já tivemos 6 aumentos esse ano da gasolina, né? Se comparar com dezembro, quando você põe no carro ali, o combustível era 50% menos que o valor de hoje, fica insustentável, né? Segurar no cargo. Mas eu vejo um jogo político desleal, né, que está tendo hoje entre o governador do estado e o presidente da República. Quem é Bolsonaro é contra o Dória, quem é Dória é contra o Bolsonaro. E, na verdade, ninguém quer estar nisso, gente. As pessoas querem o melhor para o país, para o estado, enfim. Não dá mais para a gente polarizar a política e o brasileiro ficar literalmente ali perdendo, né? Para não dizer outra palavra, mas quem está perdendo é a população nesse jogo político. Usam a pandemia para fazer jogo político, enquanto está essa confusão, esse desgoverno, aumenta a gasolina, acontece um monte de coisa e a população fica ali a ver navios,
Não dá mais. O Bolsonaro ele entrou como presidente numa época que o brasileiro estava muito descrente com o PT, né, diante daqueles acontecimentos. E hoje ele continua polarizando com agora o governador do estado de São Paulo. Está na hora de parar de polarizar e governar de verdade, porque a campanha acabou, já vai fazer o quê? Ainda estamos no 3º ano, já estamos em março. O que mais que ele tem para mostrar? Está na hora de segurar as rédeas do país e governar de verdade. Não vai se sustentar mais assim, não. Olha, bom, já cansei de falar isso que a Cristiane acaba de dizer aqui, né? Cansamos nós aqui, né? Vários cientistas políticos, vários observadores, né, da vida política brasileira, nesse sentido, né? Realmente desgoverno, né? Completamente desgovernado o país, né? Ninguém sabe para onde vai, não tem vacina, a economia vai para o buraco o tempo todo, se repete a situação, né? E agora um 6º aumento consecutivo em 3 meses, não, né? Janeiro, fevereiro, não, estamos dia 8 de março, pô. Até o dia 31 de dezembro vamos ter quanto, então? 60 aumentos? Onde vai parar a gasolina? R$10? R$15 o litro de gasolina? Será que é isso? Pô, todo mundo andar a pé, amigo. Né? Ou comprar aquelas, como é que chama? Aquelas, não é moto nem bicicleta, patinete. Né? Patinete, ou aquele outro que você vai sentado, né? Que tem que também é por como é que chama? Aplicativo? Não, é por... Elétrica, Elétrica também, também, né? Funciona assim, né? Olha aqui, Ana Paula Valeiras. O governo de São Paulo está anunciando aí 11 hospitais de campanha vinculados à saúde aqui, 140 novos leitos de UTI, 140 de enfermaria e para essa segunda-feira ele fez esse anúncio agora há pouco, né? Serão montados nas cidades de Santo André, Andradina, Santos, Barretos, Botucatu, Campinas, Ourinhos, Tupã, enfim, né? As unidades, ele explica aqui onde vão ser instaladas, a informação é nova, por isso que a gente está pescando aqui, né? Fuçando aqui para entender, né? Onde é que vai ser uma AME, está aqui escrito aqui, a AME, ele aqui tem feito isso. AME aqui em Santos, AME de Santos. Ele já tem feito isso nos AMEs do estado, né? Vários outros municípios do interior que não tinham hospitais de campanha, ele tem colocado UTIs dentro do AME, que é preocupante, não deixa de ser preocupante. Aqui em Santos ele falou agora, né? Acabou recém falar que ele vai montar no AME de Santos, que fica ali no bairro da Aparecida. Santos, atualmente, nós estamos tranquilos em relação à internação, porém, a preocupação que tem é que o restante do estado não está com vaga disponível em UTIs. Então, provavelmente, a ideia é aquelas vagas do estado que a gente chama cross, né, que é a vaga que vem para o estado, comece a trazer pessoas de outros municípios do estado para o AME de Santos. Que para nós é interessante porque não vai tirar a vaga do leito do Santista, vai ser uma vaga estadual. A gente sabe que algumas vagas, às vezes, em cidades próximas, como do ABC, às vezes eles solicitam vagas para Santos. Então, vamos ver aí se vai conseguir fazer com que o AME, que não tem uma estrutura de UTI, né, vai ter que ser montado dentro dele, porque o AME é ambulatório médico de especialidades. Ele é um ambulatório que atende consultas e faz alguns exames. Então, vai ter que transformar o AME em leitos hospitalares e de UTI. Eu espero que com isso aumente. Agora, a grande preocupação, se o Estado já está sinalizando isso, significa que os números da Covid vão realmente aumentar. Apesar de que na cidade de São Paulo, saiu ontem uma pesquisa que dos idosos, 70% abaixou o número de óbitos nos idosos que tomaram a vacina. Né? Claro. Né? Então, a nossa esperança é que a vacina realmente reduza esse número de internações e, consequentemente, o número de óbitos, que é a promessa da vacina do Butantan. E a vacina de Oxford, AstraZeneca, passou aí nos testes de estabilidade e consistência. A Fiocruz está anunciando hoje que vai começar, então, uma produção em larga escala. Isso é ótimo. Graças a Deus. Nós temos recebido aqui também da temos AstraZeneca, recebido, né? temos Não tem recebido. tido problema nenhum com ela, né? Não, ela dá algumas reações adversas do que a outra não dá. Então, as pessoas, algumas relatam febre,
né, uma febre até alta logo depois de tomar, dor de cabeça, diarreia, ela tem dado esses efeitos colaterais, mas que são momentâneos. No máximo, em 24 horas, isso cede. Já da Sinovac, né, do Butantan, nós não tivemos nenhuma reação adversa. Às vezes, um pouco de dor no local da aplicação apenas. Mas a Oxford é uma excelente vacina, inclusive ela já foi feito estudo que está para sair aí publicado, que ela pega, né, ela atua na variante brasileira. Muito bem. Agora, a Cristiane vai explicar para a gente por que a mulher tem avançado tanto, né, na sociedade, tem certa dificuldade nos cargos de comando, nos cargos de chefia, o que não é o caso da Ana Paula aqui, né? Já tem há bastante tempo o reconhecimento aí dos secretários de saúde, do prefeito, dos prefeitos que passam, enfim, né? E por que a mulher tem assim um certo distanciamento aí da política partidária, enfim, né? Ainda há muito preconceito, né? Um ambiente muito machista, as discussões políticas, né? A gente vê, por exemplo, sou cientista política aqui, a gente não vê muitas mulheres também cientistas políticas aqui, né? Na nossa Baixada Santista. Não é muito. É um ambiente ainda muito masculino, a própria mulher mesmo, né? Outro dia a gente estava conversando com a Nathalie Nanini aqui, que é a diretora do Sistema Santa Cecília aqui de comunicação, né, do jornalismo, e a gente conversou sobre isso. Falamos sobre a falta, né, dessa irmandade feminina, né? Existe uma palavra hoje para isso chamada sororidade. É uma palavra difícil de falar, mas tem a ver com a irmandade feminina, né? Cada vez mais as mulheres se apoiando e se incentivando, porque existe o machismo incutido dentro da mulher também, né? Então, a partir do momento que a mulher deixar de ser tão competitiva, ser mais parceira da outra mulher, eu acho que a gente vai avançar muito em muitos cargos, né? Aquela coisa de, isso não é para mulher, isso vem da criação, muitas vezes. Talvez não hoje em dia, né? A geração de hoje já vem mais livre, né? Mas as gerações mais antigas vêm, nossa, mas você não pode fazer isso, não é coisa de mulher. Mas por que você está aí? Não é lugar para mulher. E a gente sempre diz, né? Aquela velha máxima já, né? Lugar de mulher é onde a mulher quiser. Então, falta mesmo o apoio feminino, uma mulher incentivar a outra. Olha que legal, Ana Paula, né, é chefe, ela tem liderança na prefeitura, na área da saúde, parabéns. E por aí vai. Eu acredito que as próprias mulheres têm que se apoiar e se incentivar e cada vez ganhar o espaço que é delas, não melhor nem pior, mas igual aos homens, né, com igualdade. Onde tem mulher dominando aí é a comunicação nessa área, não, Marcos Santana? Diga aí. Exatamente. Bom, a Cristiane respondeu em parte aqui a pergunta do Uriel Vilas Boas, que ele pergunta como envolver a mulher nos mais diferentes movimentos, incluindo a política partidária. Pelo jeito, a regra das cotas não fez o efeito que se imaginava logo no começo, né, Cristiane? Infelizmente não, né? Porque a gente acompanhou muitas campanhas eleitorais aí, né? Muitas. As campanhas eleitorais municipais que a gente teve nas 9 cidades da região. E o que foi visto foi uma luta dos partidos para ficar puxando as mulheres, né? Porque como mudou, além da cota feminina, mudou a questão das coligações, então os partidos tinham que ter as chapas puras, e nessas chapas o percentual tinha que ser feminino. A gente viu o partido literalmente pegando mulher que passava na rua para dizer que era candidata. Ora, não é assim, entendeu? Não é colocando um número, não, isso foi real, né? Então, infelizmente, é muito difícil. Eu acredito que essa cota possa ter um benefício futuro, mas vai depender aí de uma mudança no pensamento até, né, dos próprios políticos. Cristiane, mas tão importante quanto estabelecer uma cota para garantir que a maior participação das mulheres é também que os homens tenham um pensamento mais feminino. Não vou dizer feminista, né? Porque muita gente acha que feminismo é radicalismo, né? Mas quando na verdade é defender igualdade de direitos e condições. Porque não adianta nada você eleger uma mulher e ela tiver um pensamento machista, um pensamento reacionário, retrógrado, né? E vale muito mais a pena você até votar em um homem, mas que ele tenha consciência da importância de se garantir a igualdade de direitos, da oportunidade das mulheres, porque muitas vezes a gente vê isso no mercado de trabalho. Mulheres ocupando a mesma função que homens,
ganham menos, né? Sim. Tem menos espaço, são menos ouvidas, né? Tem até uma coisa que eu mesmo acabei me policiando, que é uma coisa chamada man interrupting, já que você falou uma palavra rebuscada, man interrupting, que é uma tendência natural, por conta da nossa sociedade machista, do homem se sentir no direito, inconscientemente, de interromper quando uma mulher está falando numa reunião de trabalho, uma discussão em grupo, uma conversa de amigos. O homem, inconscientemente, ele interrompe a linha de raciocínio da mulher. Então, depois que eu percebi, eu me peguei algumas vezes fazendo isso daí. Depois disso daí, eu acabei me policiando, porque a partir daí, a partir dos pequenos gestos, você começa a mudar uma dinâmica que está enraizada na nossa sociedade há muitos séculos. É isso mesmo, Santana. E só complementando, não adianta a gente ter no Dia da Mulher, enfim, uma homenagem, flores, se o resto do ano ela é interrompida quando Você ela todo dia, fala. claro, Se ela uma mudança passa cultural, né? toda essa dificuldade. É uma questão que a gente precisa mexer isso na educação, não é? Para transformar esse pensamento. Eu acredito que só através da educação, a educação familiar, mas a educação institucionalizada também, a começar a discutir esses assuntos políticos, não é? Porque hoje a gente não vê as pessoas discutindo a política como ela deve ser. A gente vê a gente reclamando do político X, Y, mas nem sabe, como você falou, existem mulheres que entraram aí para essa campanha que elas nem sabiam o que estavam fazendo ali. Exatamente. Né? Então a gente precisa começar a discutir seriamente para a gente voltar a ser aquele cidadão que sabe dos seus direitos, sabe do que deve ir atrás, cobrar. As pessoas votam nas pessoas, nem sabe depois, passados anos, em quem votou. Né? Não sabe, você pergunta qual foi o vereador, o deputado que você votou, não me lembro. Então, como é que eu vou cobrar uma coisa que eu nem lembro? Então, essa consciência política deve ser muito difícil, não, Cris? É difícil. De você colocar nas pessoas, de fazer esse trabalho. Você, como cientista política, deve ter um trabalho imenso aí que eu acho admirável. Né? O mais difícil é conscientizar as pessoas que, primeiro, hoje, as pessoas têm uma ideia de que política é algo ruim. E vem falar de política. Sim, Política não se fala na mesa, política é isso, política é aquilo. Quando a política é a arte do diálogo, né? É a união de pensamentos em prol de um bem coletivo. É saber ouvir, é saber dialogar. E não discutir políticos, mas discutir a política e a política como ela deve ser, com diálogo, com os problemas, com soluções, propostas. Isso é política. Agora, hoje se fala em política, a pessoa já pensa em quê? Corrupção, coisas ruins, né? E essa mudança de paradigma vai levar gerações e gerações. Durante muito tempo a gente teve aqui em Santos algumas mulheres sendo eleitas, né? Câmara Municipal, Assembleia aqui pela Baixada, Câmara Federal, a prefeita Thelma, enfim, mas quase todas, né, por partidos de esquerda, especialmente o PT, né? Não sei se era um viés aí, né, que se apresentava, enfim, né? Hoje nós temos 3 mulheres na Câmara de Santos, uma mais à direita e 2 à esquerda. Isso, né? isso. A Thelma de Souza, né? Tem a moça do PSOL, A Débora Camilo, e a Audrey Clays, né? Mais à direita, né? A Thelma, né? Enfim, com toda aquela história, acredito que a Débora já vem mais com uma visão mais combativa e a Audrey, uma pessoa de visibilidade e uma excelente vereadora. Tem se mostrado... usou a popularidade dela, né, na televisão para um mandato, foi para o segundo mandato, uma excelente vereadora. Esse viés da esquerda, a gente vê que a esquerda sempre acaba abarcando, né, as, entre aspas, minorias, né, porque a mulher não é uma minoria na população, mas ela é uma minoria na política, né. Então, a esquerda, nesse viés de abarcar as minorias, acaba também encabeçando candidaturas femininas fortes com opinião. E isso é bem importante aí para a sociedade. E na área da saúde também, né? Muitas mulheres sempre andaram se destacando aqui. A Ana Paula é uma delas, enfim, né? Mas que, no seu caso, por exemplo, você tem muitos anos de prefeitura, não? Eu tenho. Sou estatutária, concursada desde o ano de 2000. Né? Sempre na área da saúde, né? Sempre na área da saúde. Ajudei a implantar a estratégia de saúde da família do município. Depois fiz a carreira dentro do município com a chefia da Vigilância em Saúde do Trabalhador, que foi uma grande experiência. E logo depois fui convidada a trabalhar como coordenadora da Vigilância e depois a chefe de departamento, que eu estou há 8 anos.
Então, assim, Passou por várias gestões, várias vários prefeitos, gestões, Beto, Papa, Paulo. vários E secretários agora Rogério, de vários secretários de saúde, né? E é bacana falar isso, porque foi um caminhar dentro da vida pública, né? Eu fiz o concurso, sou enfermeira de formação, fui fazendo toda a minha carreira em mestrado, doutorado e fui trabalhando. Eu amo o que eu faço, né? Eu acredito naquilo que eu faço. Tem uma equipe maravilhosa que trabalha comigo, a grande maioria mulheres, e que também rendo minhas homenagens a elas, porque a gente não faz nada sozinho, né? E elas realmente estão conosco o tempo todo. Então, é uma equipe muito bem gabaritada e que estuda muito. Nós da Vigilância, nós vivemos estudando, porque nós temos que estar sempre à frente daquilo que está acontecendo. Então, a gente tem muito orgulho do nosso trabalho. Muito bem, e a gente agradece muitas participações aqui das duas mulheres representando aqui o sexo feminino. A gente gostaria que fosse diário, né, a participação feminina aqui, nem sempre é possível. Cristiane Desconto, cientista política, Ana Paula Valeiras, a chefe da Vigilância em Saúde aqui da Secretaria de Saúde. Obrigado às duas, parabéns em geral às mulheres aqui da cidade, da Baixada Santista. Um beijo para todas, né? Santana diariamente conosco, ponto de vista ao vivo, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise aqui na Santa Cecília TV às 8 da noite. Obrigado, valeu gente. Tchau.